Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sendo bem direto e objetivo, nós podemos observar que Jesus faz uma certa separação entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que é o reino de Deus. Para resumir, o Evangelho nos apresenta Jesus. O Evangelho nos apresenta o caminho que é o Senhor Jesus, a porta que é o Senhor Jesus. Então, quando nós passamos por essa porta, passamos por esse caminho, adentramos no reino. O Evangelho, podemos dizer, que nos conduz ao reino de Deus. Para você entender de forma bem clara, há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia, sabem orar, elas sabem as coisas religiosas, mas elas não entraram no reino de Deus. Elas ainda não tiveram a vida transformada, nem por dentro, nem por fora. Então isso prova que o Evangelho é um meio condutor, é um fio condutor que nos conduz ao reino. Quando nós observamos o Evangelho, aprendemos a palavra, obedecemos a palavra, isso de uma forma espiritual, metafísica, de uma forma extraordinária, faz com que entremos no reino espiritual. A própria Bíblia fala também em Marcos que o reino de Deus é como um homem que planta uma semente e ele dorme e depois quando acorda, sem saber como, aquela semente frutificou, germinou e deu frutos. Então é como se, assim como um agricultor planta e na data correta o fruto nasce, ele não sabe explicar exatamente aquele processo. Assim também a gente não sabe explicar exatamente o processo de praticar o Evangelho e entrar no reino de Deus. Mas quando a gente pratica a palavra pela fé, então, de uma forma miraculosa, Deus nos conduz ao reino. Aí nós vamos entendendo uma coisa: andar no Evangelho, andar na igreja, andar na religião, andar no conhecimento bíblico é uma coisa. Muitos podem ter esse tipo de experiência, como eu disse, sem nunca terem tocado a presença de Deus. Agora, quando a gente pratica o Evangelho da maneira correta, então o reino de Deus é chegado. E o que é o reino? O reino é um lugar de governo. O reino é um lugar onde a palavra do monarca tem total validade. Podemos observar que nesse mundo que vivemos, a palavra de Deus e a vontade de Deus, ela não é plenamente obedecida. A Bíblia nos ensina que o sacrifício de Jesus foi para que todos os povos adorem a Deus. E nós vemos que não são todos os povos, nem todas as pessoas que adoram a Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente não vê essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável na vida da maioria das pessoas. Ou seja, Deus tem uma palavra que nesse mundo não se cumpre. Deus tem uma vontade que nesse mundo não se realiza. Talvez tenha sido por isso que Jesus explicou, falando, olha, o meu reino não é desse mundo. Porque a vontade do monarca, a vontade do rei, se não tem validade nesse governo, então esse governo não é dele. Então a gente vê guerra, a gente vê fome, miséria, destruição, maldade, traições, tanta coisa ruim. Essa é a vontade do monarca, quer dizer, do rei, não é a vontade do rei. Então, se a vontade do rei não se cumpre, é porque esse reino não é dele. Então, quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, ele diz, há um reino onde a vontade do monarca se cumpre. Há um lugar onde a vontade do rei é estabelecida. Só que o mais interessante é, esse reino, pelo sacrifício de Jesus, ele não está reservado para nós só no dia da salvação. Esse reino não está reservado só lá nos céus. Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Então a gente pode trazer desse reino de Deus para a nossa vida agora na atualidade. A vontade de Deus é que todos tenham saúde. Mas a gente vê as filas imensas de hospitais. A gente vê que o povo sofre, o povo adoece, o povo morre por causa de doença. Então, se você entra na presença de Deus verdadeiramente e traz o reino de Deus, lá no reino de Deus, a vontade do monarca prevalece. Então a saúde vai prevalecer.
Então a prosperidade vai prevalecer. Olha, que você possa meditar mais. O Evangelho é o caminho para chegarmos no reino. O Evangelho nos apresenta Jesus. Por isso Jesus falou, eu sou a porta. Ora, para que serve uma porta senão para passarmos por ela, para adentrarmos a algum lugar por ela? Então adentramos ao reino de Deus pela pessoa do Senhor Jesus. E isso, que fique bem claro, pode ser estabelecido aqui e agora, enquanto estamos em vida. E, obviamente, será completo para todos nós que creem quando estivermos no reino do céu. Que Deus abençoe, fale mais contigo, que você aprenda o Evangelho e que você tenha experiência com Deus para entrar no reino de Deus. Deus abençoe.